Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Olha só, em relação ao Renato Augusto, eu quero começar com essa informação, por quê? Uma fonte havia me dito, né, pediu até para eu dar uma segurada, ontem eu já sabia disso e quase revelei ontem para vocês, tá? Até dei a entender, né, que tinha alguma coisa, porque eu falei que o Corinthians queria renovar com alguns jogadores, só que a eleição estava atrapalhando, porque, né, existe um planejamento para o ano que vem e o Duílio não pode sair contratando técnico, fazendo um contrato longo, contratando jogadores, então atrapalha um pouco. Mas uma fonte que eu confio muito me disse que o Corinthians e o Renato Augusto estão conversando, né, visando uma renovação de 2 anos, tá? 2 anos de contrato. Não sei se essa renovação vai, né, ser assinada agora, né, antes do final do ano. E cogitou-se, né, eles conversarem com situação e oposição para tentarem pelo menos definir a situação do Renato Augusto. Eles talvez não tentem isso agora, porque a fase do Renato Augusto não é muito boa, né? Tem essa sequência de lesões. Infelizmente, o Renato Augusto, no jogo de volta contra o São Paulo, parecia que não estava bem, e teve uma partida extremamente apagada. No jogo de volta contra o Estudiantes, uma nova partida extremamente apagada, claro, lembrando que ele jogou fora de posição, jogou como falso 9. Então, o momento do Corinthians agora, talvez não seja o melhor momento para que a diretoria venha tentar resolver essa situação. Eles vão esperar o Renato Augusto voltar, né, a jogar, a desempenhar um bom futebol, porque, cara, eu quero que vocês entendam uma coisa, e vocês têm culpa disso, viu? E eu quero ver se vocês vão admitir isso. Por exemplo, hoje, quando eu falo que o Corinthians, né, tem conversado com o Renato para renovar por 2 anos, você certamente pode achar um absurdo, tá? Eu ainda não dei minha opinião se é um absurdo ou se não é um absurdo. Por enquanto, eu estou só colocando os fatos na mesa, tá? Hoje você acha um absurdo, mas o dia que o Renato Augusto fez os 2 gols contra o São Paulo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, as pessoas, eu quero o Renato por 10 anos, contrato vitalício. O pessoal estava todo empolgado porque o Renato realmente decidiu, né, aquela partida, e muita gente queria que o Renato Augusto renovasse com o Corinthians. Então eu quero que você pense agora, tá? Pense bem pensado, se você quer ou não o Renato Augusto por 2 anos. Eu quero a opinião de vocês. Renato Augusto joga muito, está na hora, não precisa. Enfim, se tivesse um contrato de produtividade, sim. Para mim, não renovaria com nenhum deles. Eu não falo sempre, precisa renovar o elenco. Cheguei, estava vendo o Blend, Fernando Rodrigues, estamos juntos, Fernando Rodrigues, os 2 blends hoje, hein? Vocês gostam de 2 blends por dia ou é muito? Para mim tem que renovar. Samir, o Renato Augusto tem um semblante triste, dá para ver pela aparência que ele não está bem. O Paulo de Souza
Cara, o Renato e o Vanderlei Luxemburgo não se dão bem. Eu acho que talvez esse semblante é porque ele não esteja feliz, entendeu? Eu não sei se você já trabalhou num lugar que você não gosta do seu chefe, né? Que você não se dá bem com a liderança. Cara, é a pior coisa que tem, velho. É tipo uma, uma opressão, né, velho? Entendeu? Não tô falando que ele tá sendo oprimido, né? Tô falando de situações que você tem líderes que você não gosta e vive ali. É triste, tá? Eu não, enfim, eu não gostaria de viver assim. Agora, talvez essa questão triste do Renato é por essa liderança que ele não curte. Se ele vai assumir isso publicamente ou não, não sei. Até acho que não, porque o Renato é um cara extremamente educado, né? Enfim, um cara muito acima da média, inteligente. Eu acho que ele não vai expor essa situação. Talvez até me surpreenda e exponha, mas ele não se dá bem com o Vanderlei. Então talvez seja isso. Agora, existe a possibilidade de renovar por 2 anos ou um ano no mínimo. Eu acredito, tá? E vou trazer isso para vocês agora, que eu nem coloquei no blend. Eu acredito que o Renato Augusto vai ficar no Corinthians por mais um ano, tá bom? Está sendo discutido, né, os 2 anos de renovação. O Renato quer 2 anos, tá? Tem gente que quer expor ele lá dentro, que eu não vou ficar citando aqui também, que aí já é muito problema, aí vão me ligar, enfim, deixa para lá. Tem gente que quer 2 anos, o Renato também gostaria de 2 anos, mas eu vou dar uma opinião em base de uma informação que eu havia recebido lá atrás, né, que uma fonte havia me dito, vamos renovar com ele por um ano. Eu acho que vai acabar renovando por uma temporada, tá? Ouso a dizer, né, que o Renato Augusto vai ser jogador do Corinthians em 2024, tá? Pelo menos até, pelo menos até o final do ano. Atualmente se conversa para renovar com o Renato por 2 anos. Ele quer 2 anos, tem gente lá dentro que quer 2 anos, tá? Não vou falar quem. E existe a possibilidade também do Renato renovar por uma temporada. Eu ficaria com uma temporada, tá? Eu ficaria com uma temporada e eu acho que o Renato Augusto renovando dessa forma. Já era, não joga, não tem que renovar. Enfim, com outro treinador ele joga, pode ser que jogue. Cara, eu tenho uma opinião sobre o Renato. Eu vou até colocar aqui o campinho na tela para vocês. Esse foi um Corinthians que eu queria ver como titular, tá? Com Bruno Mendes, o Veríssimo, o Caetano, o Moscardo e o Maicon, o Bidu e o Mosquito, né? Mosquito na ala direita, e o Matias Rojas e o Renato Augusto chegando perto ali do Yuri Alberto. Esse é o Corinthians que eu escalaria hoje, tá? No 3-5-2. O Renato tem que estar aqui, ó, perto do Yuri Alberto, tá? Ou esquece todo esse esquema aqui atrás, esquece todo esse esquema aqui atrás aqui. Imagine que seja imagine que seja um 4-2-3-1. Para mim, o Renato tem que jogar aqui, ó, atrás do Yuri Alberto, o Rojas aqui, aí põe o Wesley aqui, entendeu? Eu sei que só para você entender, ó. Ou o Renato, para mim, tem que estar aqui. O Renato não tem que estar aqui no 4-1-4-1, não tem que estar aqui no 4-1-4-1. Cara, o lugar do Renato, pela idade, com liberdade, é jogando aqui, ó. Que aqui ele pode vir para a esquerda, ele pode vir para a direita. Então, o Renato, para mim, enquanto não chegar um treinador que não coloque aqui no 4-2-3-1, sabe quem joga aqui no 4-2-3-1 no Palmeiras? O Rafael Veiga, velho. O Rafael Veiga. Por que o Renato Augusto não pode jogar aqui? Entendeu? O Renato Augusto joga como volante no 4-1-4-1. Ó. Renato Augusto joga aqui, ó, no Corinthians hoje. Olha a distância dele para o gol, né? Aí vem para cá, busca a bola, e até chegar no gol, até chegar lá em cima. Então o Renato tem que jogar aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ficou bem claro aí com o Campinho? Tá? Eu quis mostrar com o Campinho. O Renato tem que jogar ali. Estão acabando com a carreira do Renato Augusto, tá? Silvinho, Lázaro, Vitor Pereira, que no 4-3-3 do Vitor Pereira, o Renato era o da esquerda na primeira linha de três.
Ah, meu irmão, os caras são tudo europeu, o outro ganhou não sei o quê. Pô, e a gente parece que entende de bola mais que esses caras, velho. E o Veiga tem 28 anos, exatamente, o Virgílio, entendeu? Concordo, falo isso há tempo. 4-2-3-1 com o Renato colado no Yuri. Enquanto ninguém acordar e colocar o Renato para jogar atrás do Yuri Alberto, cara, o futebol do Yuri vai crescer, o futebol do Renato Augusto vai crescer. Enfim, o lugar dele é ali, velho. O lugar dele é ali. Não tem, não tem outra posição para o Renato. Então, gente, realmente assim é uma burrice, né, tamanha que não dá para a gente realmente acreditar, né, no que esses técnicos fazem. Então, existe a possibilidade, repito, tá? Existe a possibilidade dele renovar por 2 anos e também por 1 ano. Eu, eu quase cravo para vocês que 1 ano ele renova, tá bom? Pô, se eu estou trazendo que os caras querem renovar por 2, você imagine 1 ano. Eu estou quase cravando para vocês que 1 ano ele renova, tá? Até porque eu vi de gente grande que 1 ano ele renova. E agora estão conversando para 2. É 1 ou é 2? Acho muito difícil o Renato fechar um contrato de produtividade. A não ser que feche 1 ano com um baita salário, com um contrato de produtividade. O Renato ganha 1 milhão por mês, mais ou menos, tá?